Então vamos lá, nós vamos ver uma parte finalzinha do Apocalipse. Olha, a previsão no Apocalipse de que a grande Babilônia seria esmagada pela pedra, ou seja, pela verdade. E quem é que promove esse esmagamento? É a doutrina espírita. Porque o desvio da vinha, que é o vinho misturado, que caracteriza o deserto, a sua retribuição dessa não proposta de aliança, que são os fenômenos que se espalham pelo mundo inteiro, é a doutrina espírita, então, que vem fazer o que todo mundo sabe, que é resgatar as essências dos ensinamentos, nos abrindo perspectiva de futuro. Alinhar e atualizar todo o conhecimento religioso com base em todo o conhecimento colhido pela humanidade e sempre acompanhando, sempre permitindo o acompanhamento em todas as etapas da humanidade, de acordo com a evolução do conhecimento. Por quê? A doutrina espírita é um sistema aberto de compreensão. Ela não se fecha, ela está sempre aberta em evolução da compreensão humana e evolução científica. Não é nada além disso que explica o próprio Kardec na introdução lá do livro da Gênese, quando ele vai falar do caráter da revelação espírita. Então se inscreva aqui e vamos lá. Ele fala, esses são os pontos essenciais para se compreender a doutrina espírita e é também, às vezes, os mais negligenciados que a necessidade nos faz entendermos que a doutrina espírita ela abre janelas sempre com perspectiva para a nossa evolução, tanto do ponto de vista religioso, que é a revelação religiosa, e tanto do ponto de vista que é a revelação científica. E por que, todo mundo vai perguntar, por que da revelação científica? Porque sempre que a ciência nos abrir portas de conhecimento para a realidade espiritual, ela também vai estar contribuindo para o sistema espírita. Então a gente vê em toda a estrutura do Apocalipse algumas projeções importantes. E o que significa essas projeções? Em primeiro lugar, a comunicação religiosa ela vai se expandindo na medida da expansão da humanidade. Nós vamos ver que as Babilônias elas vão crescendo na medida também do crescimento humano. Não podemos dizer que a grande Babilônia, que é o ícone que está presente lá no Apocalipse, ela representa toda a civilização ocidental. Mas, iconicamente, ela é a própria Europa. Porque onde surge na raiz a essência que determina a cultura ocidental, colonizando as Américas, por exemplo, mas há uma expansão. E a serpente que no início é o mal que representa os primórdios da humanidade, ela vai crescendo também na medida do expanseamento dos seres humanos. Só que essa expansão, ela promove um embaralhamento, como está lá no livro de Daniel, no capítulo 2, que são entes que se misturam por casamentos, ou seja, eles se embaralham nas sintonias dos interesses inferiores. Vamos dar um exemplo.
Se nós sabemos que a prostituta é o institucionalismo religioso e sabemos que a grande Babilônia são as comunidades materialistas que se voltam contra Deus, e também sabemos que o dragão ele representa o mal em crescimento potencial, nós vamos ver essas três entidades. O mal dando a mão para as outras entidades, em consórcio ao longo da história da humanidade. No campo religioso, nós temos as cruzadas, a Inquisição. Nas cruzadas, nós vimos a Babilônia, o poderio temporal se unindo com o produto religioso e entrando em sintonia com as falanges do mal. Não por outro motivo, eles são referidos lá no livro Libertação, de Chico Xavier, que é como os dragões do mal, os espíritos mais vinculados de maneira mais intensa ao comportamento desviado e desde os primórdios da nossa história. E essas entidades unidas, elas promovem essa mistura para o casamento, desviando tudo que era projeto da aliança de Deus. É esta mensagem que o Apocalipse quer nos mostrar. Esse entrelaçamento, ele vai crescendo de tal forma que nós vamos ver lá no capítulo 17 do Apocalipse uma projeção em que se confunde com o outro. Por isso que ao ler o capítulo 17 do Apocalipse, nós temos uma certa dificuldade de compreender aonde começa a Babilônia e onde começa a prostituta. E onde termina, obviamente, e o próprio dragão. Mas, na verdade, o que o livro quer mostrar para a gente, na sua metáfora, é que eles se projetam e se entrelaçam de forma tão intrínseca que eles vão se unindo em comprometimento com a lei divina. Por isso é que traz esse embaralhamento que é poético e só nos mostra de maneira que eles se fundem. Mas o que Daniel já havia previsto, que eles se misturavam com o casamento inferior. E a partir do momento que você vai lendo o Apocalipse, você consegue discernir. Não, aqui nós não temos a prostituta, aqui nós temos o dragão. Aqui nós temos a grande Babilônia. E eles vão crescendo nessa união. E Emmanuel nos ajuda a entender isso de maneira espetacular. Porque ele vai pontuar o que significa a besta apocalíptica, que é a prostituta que promove o desvio religioso. Quando ele traz esse recorte, ele é preciso. Então você pega aquela lupinha que Emmanuel nos dá no livro A Caminho da Luz e você consegue compreender. Ele foi realmente fundamental, vamos dar um exemplo, como se fosse um bisturi. Ele consegue nos ajudar a divisar essas figuras que estão ali previstas de maneira simbólica no livro. Jesus veio, passou pelo planeta e os espíritos se reuniram no plano espiritual. E a sua equipe superior e fazem um projeto de avaliação como se darão em perspectiva o aproveitamento da humanidade face aos ensinamentos
de Jesus. Essa é a grande questão do Apocalipse. Aplicar o cristianismo na terra. E ele vai prever todas as etapas da humanidade até o alcance da humanidade regenerada, que vai ser o símbolo da Nova Jerusalém. Mas então eles se reúnem porque eles não são desorganizados, né? Eles fazem projetos, eles fazem previsões. E as forças espirituais, elas fazem uma análise da situação que está amargurosa no mundo. E então é aqui que Emmanuel está nos dizendo que a avaliação deles constatou um cenário difícil de concretização dos ensinamentos de Jesus. E todos esses altos e baixos da humanidade, que estão a caminho da Nova Jerusalém, elas estão previstas no Apocalipse. Basta a gente conhecer os símbolos que a gente vai conseguir situar a linha do Apocalipse de acordo com a cronologia da história em face do porvir, ou fazendo uma perspectiva de futuro. Por quê? Porque o plano A deles falhou. Mas uma Jerusalém que cai na defecção, que é a última Jerusalém do Apocalipse, que é a Cidade Santa, ela é um institucionalismo romano. Ela falha também. Os espíritos preveem a falha que haveria. A falha dessa missão, e eles começam a traçar novos planos. Então eles estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, fazendo os traços iniciais dos países europeus de todos os tempos modernos. Então, eles já começam a constatar a potencialidade lá da Europa de promover uma alteração de rumos no planeta. Roma já não representava, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso que era preciso neutralizar ou remover. E Emmanuel é precioso aqui. Por quê? Alguns vão defender que a grande Babilônia é Roma. Mas se nós acompanharmos uma dica que existe lá no Apocalipse 17, você vai ver que não é Roma. Porque ela não significava mais nada de acordo com a projeção mediúnica que estava positivada no Apocalipse. Ela era. E Emmanuel vai esclarecer isso. Já um foco infeccioso, ela não seria levada em consideração. Os espíritos estão dizendo: nós fizemos uma avaliação e vimos que aquilo virou um tumor e que precisava ser removido. Não dava mais para contar com Roma. Era uma vinha destruída, é um deserto, ela não vai frutificar mais nada ali. E Emmanuel é um espírito que ele não emprega palavras sem propósito. Toda palavra empregada por ele tem uma significação absurda. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o Apocalipse, ela é uma mensagem de advertência. É óbvio que o pilar da sustentação do Evangelho, que é a coluna do Evangelho, é o indivíduo. A renovação tem que começar a partir de cada um de nós. Mas nós não podemos esquecer que existe a perspectiva coletiva. E Kardec, muito claro na Gênese,
no livro da Gênesis, ele mostra esses dois sentidos da evolução, que é o sentido individual e o sentido coletivo. O que Emmanuel está querendo nos mostrar aqui, que a ênfase do Apocalipse, ela é coletiva. Ela está mostrando advertências para as coletividades, para todas as nações. E se João fala que é advertência, porque o Apocalipse, na realidade, ele é um puxão de orelha, ele é um aviso. Ele está dizendo, olha, não caminhe por esse sentido. As advertências estão todas lá. E aí, nesse trecho, ele vai mostrar conteúdos materiais contidos no próprio Apocalipse. Exemplo, as guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouro, o comercialismo, as lutas ideológicas das civilizações ocidentais, estão ali pormenizados, previsto por detrás dos símbolos. Ele está mostrando que a figura mais dolorosa nos indica uma ênfase do próprio Apocalipse. E ele enfatiza muito o desvio religioso. E Jesus sempre aperta esta tecla nos mostrando, vejam os desvios religiosos, vejam o que significa a traição da aliança nessa proposta por Deus. É um tema recorrente, porque o Apocalipse, ele gira em torno de temas. E esses temas vão se repetindo. Às vezes traz uma nuance, e outra abre um ângulo, mas ele vai girando em torno de temas. E esse tema central é do desvio, chamando a atenção. Não se desviem do caminho. E aí então a gente pode fazer um resumo dessas chamadas estacas e a interpretativa firmada por Emmanuel com muita solidez para nos conduzir na leitura. Primeiro, uma delimitação temporal, que se abrange um período específico da humanidade. Qual é? Após a morte de João, é o período onde se inicia o relato cronológico da humanidade, segundo a mediunidade de João. E ele vai até quando? Vai até a Nova Jerusalém, que é o mundo ditoso, o mundo feliz. A delimitação material, as guerras, etc., etc., e a identificação da besta apocalíptica. Ela ajuda a compreender. E também o período do domínio da besta, que é de 600 a 1870, decreto papal, 1260 anos. O Apocalipse mostra que teríamos uma fase de grande tribulação, que é o período do domínio da Igreja. O marco para o fim desse período e a vinda da doutrina espírita ou espiritismo. E a partir daí nós teríamos a Nova Jerusalém. Só que ficou um intervalo. O Apocalipse traz apenas umas pinceladas básicas do que vai acontecer nesse intervalo. Mas ele deixa em aberto com muitas questões que hoje essa lacuna ela vai ser formatada pela revelação espírita. A mediunidade de Chico Xavier, que nos auxilia muito a entender o que nós podemos esperar da humanidade nesse período até a concretização da Nova Jerusalém. E ali, nos livros, na psicografia de Chico, ele falou muito do Apocalipse. Não em termos assim como nós entendemos, mas se nós pesquisarmos, nós vamos entender.
Muita paz, muita luz, gratidão a todos.